Queridos, eu não quero me demorar, nós programamos aí fazer um culto diferente. Eu queria dar primeiro uma explicação, e eu não sei como é que você vê o momento que o nosso país está vivendo. Não falo de política, não falo da crise financeira, mas de uma crise moral muito grande que o nosso país está vivendo. Então, Deus tem me incomodado, e eu queria que você entendesse. Vamos ministrar a palavra, vamos ler também, mas eu queria que você atentasse à importância desse momento. Você que nos visita, vai ser realmente um culto diferente, específico, sobre um tema que tem incomodado muito o nosso coração. A gente vai ter que falar isso mais umas 2 ou 3 vezes até o final do ano, que é o culto, nós chamamos carinhosamente do Moshe. Moshe não é uma palavra estrangeira, é uma sigla, Movimento pela Sexualidade Hétero. Precisamos falar isso para a igreja. Nós vamos ver aqui que a igreja também está ficando confusa. Converso com pessoas que já estão fazendo perguntas que eu achava que o crente não deveria mais se perguntar. A clareza de uma vida de homem e de mulher está ficando obscurecido por uma ideologia de gênero, por uma novidade que surge a cada dia, uma novidade. Eu vou convidar você a ficar de pé. Pegue sua Bíblia comigo, Salmo de número 10. Vamos ler alguns versos desse Salmo. Salmo de número 10. Olha o que nos diz o salmista. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. Pula para o verso 13. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua companhia nesta noite. Te pedimos, fala conosco, esclarece-nos, ó Deus. Sabemos que a tua palavra tem resposta para tudo, Pai. Fala conosco sobre esse tema tão difícil, Senhor, um tema que implica em comportamento, Senhor, e sabemos que o Senhor se agrada e ama toda a sua criação. Pai, ajuda-nos a compreender o que está acontecendo no nosso mundo e dá-nos, Senhor, sabedoria para agir em todas essas situações. Em o nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Você há de convir comigo que esse quadro caótico que nós estamos vivendo é o que o salmista já está aqui preocupando-se. Há milhares de anos atrás, entendemos que o salmista está vivendo uma situação muito semelhante à nossa, no sentido da gravidade. Não sabemos o que ele está vivendo, não sabemos como está a moral, como está o país, como está a região que ele vive, mas sabemos que ele está vivendo uma grande tribulação. E não falo só de perseguição do inimigo, da guerra. O grande momento de percebermos isso é, ao ler as Escrituras, saber que Israel não tinha só o diabo como seu inimigo, ou os filisteus como seus inimigos. Às vezes, o maior inimigo de Israel era o próprio Israel. Por se confundir, por reparar demais nas outras nações, pedem reis, e tinham um Deus, rei todo-poderoso, mas eles querem um rei como as nações querem. Eles tinham um Deus invisível, todo-poderoso, mas eles queriam deuses feitos por mãos humanas, como as outras nações tinham. Israel está vivendo uma crise de identidade, irmãos. Parece-me que isso é bem atual para os nossos dias. Tudo o que está acontecendo, parece que o mundo, você tem essa sensação de que parece que o mundo está de cabeça para baixo? Por ele ser redondo, não dá para a gente entender isso. Mas imagina se fosse o mundo, o planeta, uma plataforma, um retângulo que de repente virasse de cabeça para baixo. A moral, os costumes, está tudo desalinhado. Parece que estão removendo todas as coisas. Pastor, se o senhor tivesse que desenhar, a psicologia usa muito isso, Faça um desenho
que represente o que você está vivendo e tal. Eu, observando o mundo, eu desenharia um caminhão grande, uma caçamba enorme, pesado. Só o caminhão, pastor? Sim, um caminhão, descendo uma ladeira muito íngreme, sem freios, desgovernado. E lá embaixo, muita gente festejando, curtindo a vida, despreocupados. Estão no fim da ladeira, estão lá embaixo. E o caminhão está descendo. Alguma coisa não vai acabar bem. Não sei quantos vão se ferir, quantos vão sobreviver, mas eu faria esse desenho. Colocaria lá o caminhão, a montanha, o povo, uma grande festa no vale, e colocaria nos meus desenhos. Sabe que eu sou um excelente desenhista, né? Que o mestre Osias me perdoe. Mas eu desenharia a fumacinha do caminhão dizendo que ele está em alta velocidade, mas não tem freios. É isso que nós estamos vivendo, queridos. Algo não vai acabar bem. Que o mundo vai de mal a pior, nós sabemos, né? E alguns que preferem se acomodar com isso e dizer, mas isso está escrito. Bom, tem tanta coisa escrita aqui que eu gostaria que não acontecesse, pelo menos na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu país, na nossa igreja. Então eu tenho a intenção de lutar contra isso, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda podemos falar. Ok? No Salmo 42, também vamos ler aí o Salmo 42, apenas um verso. No verso 7, só o comecinho desse verso que diz o salmista: um abismo chama o quê? Outro abismo. Dá aquela ideia de quando uma porta se abre, e abismo não é uma boa porta. Pelo contrário, é como se fosse uma porta de um alçapão, de um poço que você não vê o fundo. Abre essa porta, você pisa, tem outra e vai se abrindo. Uma queda iminente, a ideia do caminhão novamente. O que nós estamos vivendo, queridos, pode-se trazer esta palavra e tentar contextualizar ela para os nossos dias. Várias portas foram abertas, portas malignas. Pastor, quando começa isso? Não sei, mas que existe um mover abrindo novas portas a cada dia, e que nós vamos nos deparando a cada momento com uma situação adversa. Meu Deus, parece que o mundo não tem mais fim para tanta maldade, para tanta crueldade, para tanto desamor. É assim mesmo, é um abismo chamando outro abismo. Remove-se alguns fundamentos e a aventura vai longe demais. Você já viu o filme Parque dos Dinossauros? Eles criam lá o perigo. Interessante, né? Como a utopia dos filmes pode ser parecido com a nossa vida real. E as pessoas vão para se divertir no limite. Tem um muro, tem um vidro, é sempre a mesma história. Mas de repente não tem mais limite. Se não tiver mais limite, aí os dinossauros avançam. Então a gente foi brincando com o perigo. Nós fomos permitindo que a nossa própria vida, a nossa geração chegasse à beira do abismo. Chegássemos a um limite que não tem limite, é uma cerca invisível, irmãos. Quando Jó é tocado, né, com enfermidade, com falência dos seus bens, quando ele vive aquele momento todo, o diálogo de Satanás com Deus nada mais é do que o Satanás dizendo: mas também Jó é tão bom, tão amável contigo, Senhor, porque o Senhor enche ele de bens, de família, de saúde, ele tem tudo o que ele precisa. E aí há uma palavra em Jó que vai dizer: ele tem uma sebe, uma cerca de proteção. E eu já expliquei isso. A sebe é uma cerca, não é uma cerca qualquer, não é um muro, não é uma cerca eletrificada, é uma cerca viva. E que, se não for nutrida, se não for alimentada, se não for podada adequadamente, se não for cuidada, regrada, o que vai acontecer? Ela morre. E uma vez a cerca ruindo, o inimigo tem direito de invadir o lado de cá, e nós não vamos ter parâmetros e vamos invadir o lado de lá também. Então parece que essa linha invisível foi removida. Já era invisível, mas foi removida definitivamente. Hoje não há limites para mais nada.
tudo pode, tudo é possível. Se alguém disser que não pode, você é antigo, você é antiquado, é retrógrado, você é velho. Tudo novo. O novo de Deus é natural, mas o tudo novo em Cristo. Tudo se faz novo em Cristo. Mas novo na intenção de bom. E aí o que nós vamos percebendo? Que a nossa aventura de vida está indo longe demais. Não falo só do nosso país, viu? Eu falo do mundo inteiro. Isso é preocupante, queridos. Será que vai chegar um momento em que só nos restará chorar, sentar e esperar o pior chegando cada vez mais, os abismos cada vez mais se aprontando? Salmo capítulo 11. Percebe que os salmistas estão assim, corroborando muito, eles estão vivendo uma degradação muito grande. Salmo capítulo 11, verso 3. Olha que palavra, queridos. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que vai nos restar fazer? Chorar, reclamar? Para quem? Se nós deveríamos ter reclamado no tempo certo. Vamos esperar o leite derramar? Fala para o seu irmão, não espera o leite derramar não. Vigia. Ele está no fogo. Sabe qual é a ideia do leite derramando, né? Muda-se a tecnologia, mas a história do leite é a mesma. Antigamente colocava a vasilha, panela, o canecão lá no fogo e virava as costas. Quando via... Agora você tem um micro-ondas, é igualzinho. Aperta lá e acha que ele vai te avisar. Quando você olha, sujou o micro-ondas todo. Leite derramado, é isso aí. O tempo em que devíamos estar espiando, tomando conta, alertas, vamos nos ocupar com outras coisas? Isso é assim mesmo, pastor, a vida é assim. Quem disse, irmãos? Nunca foi assim. Não precisa ser assim. Estamos vivendo esse momento difícil da nossa nação, principalmente no nosso país, de uma degradação moral deplorável. Estamos vivendo dias em que o temor não existe mais em circunstância alguma. É um destemor tão voraz que destrói a própria criatura. Está demais, irmãos. Daí Deus nos incomodar. Eu tenho sido incomodado por Deus para falar um pouco sobre isso à igreja. Na verdade, nós vamos tentar fazer isso umas 3 ou 4 vezes até o final do ano. O planejamento é que a gente faça cultos do Moshé. O que é o Moshé? Movimento pela sexualidade hétero. Trazer reafirmações sobre o que a Bíblia diz, sobre o que a Bíblia trata, como a Bíblia trata essa questão. A Bíblia fala sobre isso? Lógico, a Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Basta você entender como o Senhor está te tratando. Não adianta você procurar palavras, ok? Mesmo porque você pode ter diversas Bíblias e diversas palavras, atualizações. Você pode ter em grego, em hebraico, em latim, em inglês, em português e várias versões no português, e você não vai encontrar determinadas palavras. Aquela pergunta estranha, né? A desculpa do mundo. Onde está escrito na Bíblia que não pode? Bom, você vai ter que deixar a Bíblia entrar dentro de você, porque eu não vou procurar esta palavra. Determinadas situações que nós vivemos, não há uma resposta explícita. Mas a Bíblia é um livro vivo. Esse livro fala conosco. Nós precisamos dar um tempo para que ele fale. E olha, com a quantidade de palavras e letras, a gente vai ter que deixar um bom tempo para que ele fale conosco. Não é tão simples. Pastor, me traz uma palavra, uma resposta. Calma, querido, deixa a Bíblia entrar em você. Deixa a Bíblia fazer o tempo de maturação. Ouve a palavra, deixa a palavra cair no seu coração. Falávamos isso pela manhã. Ter um coração manso, não foi isso que falamos? Um coração manso para que a palavra entre e se acomode, produza o seu fruto. Não adianta você querer ouvir uma única palavra e sair totalmente transformado. A transformação é gradativa. E olha, estamos falando da transformação do homem. Imagina a transformação do mundo inteiro. Vai demorar mais. Mas começa a transformação de mim, de você, de nós. A igreja tem que mostrar um diferencial e as coisas não estão tão bem assim. Deus colocou no meu coração que essa liberdade vai acabar. A liberdade que temos de sermos contra alguns comportamentos
perversos desse mundo, isso vai acabar. Já começou a acabar, né? Vocês sabem que as leis são elaboradas para atender a necessidade emergente de um mundo mau. As leis não pensam nos padrões de família, as leis não estão sendo elaboradas pensando na igreja, nos cristãos. Não existe isso. Temos que atender a maioria, e lamentavelmente a maioria não quer nada com Deus. A maioria não está preocupada se o mundo vai de mal a pior. Lembra do desenho? A maioria está na festa. Então, se olha o caminhão descendo desgovernado, sabe o que a maioria faz? Vamos viver enquanto há tempo. Vamos curtir enquanto dá tempo. O caminhão está descendo mesmo, ninguém vai pará-lo. Calma, queridos. Chega para cá um pouquinho, deixa o caminhão passar. Deixa o mal passar. Se afasta um pouco. Tenta se isolar. Olha a ideia de santidade, de separação. O mundo está desabando. Fique firme. Suba na rocha. Agarre-se à rocha que não se abala, mas permanece para sempre. Coloque os seus padrões de vida baseados no entendimento da palavra de Deus. O culto do Moshe é para isso. Vai ser um culto diferente, vamos tratar da Bíblia, mas eu quero que você entenda, não se escandalize, não vamos mostrar nenhuma imagem chocante, a ideia não é essa, mais do que você já vê no mundo lá fora. Mas nós precisamos tratar de alguns assuntos sim, e começa pela igreja, eu chamo de sociedade igreja. Nós devemos transformar a igreja, nós devemos trazer reafirmações, e percebam o que eu vou dizer, não é uma campanha contra gays. Eu não tenho condições de elaborar algo nesse sentido, porque eu não posso ser contra ninguém. Direito de liberdade de cada um fazer o que quiser da sua vida. Não posso fazer uma campanha contra determinada religião. Não posso fazer uma campanha contra determinados posicionamentos políticos, não. Mas o direito que me é reservado é de fazer uma campanha a favor dos meus valores, dos valores da igreja, dos valores da família. Isso eu posso fazer, isso eu tenho obrigação de fazer como pastor. Eu preciso trazer uma influência bíblica no coração dos irmãos. Eu preciso trazer um entendimento e pedir ao Espírito que nos ajude a entender o que está acontecendo. É lamentável, queridos. Agora há pouco recebi lá uma outra manchete de uma peça, de uma peça teatral no interior de São Paulo que foi proibido numa cidade, e aí eles pegaram e fizeram a peça numa outra cidade. O juiz proibiu a peça numa cidade e fizeram em outra. A peça é um monólogo, uma pessoa apenas fazendo uma encenação, é um transexual se passando por Jesus Cristo. O juiz proibiu. Não pode aqui, mas pode lá. Então não tem limites. Não tem limites. Não é só uma provocação. Não adianta a gente tomar um posicionamento de crente muito espiritual e dizer, a luta está ferrenha, pastor, a guerra é espiritual, vamos orar. Sim, vamos orar, mas vamos falar. Vamos discutir isso, irmãos. Vamos ver que a igreja precisa valorizar os seus próprios valores. Se o mundo está depreciando os valores da igreja, nós temos que valorizar esses valores. Nós temos que reafirmar o nosso compromisso para que a igreja seja um referencial na sociedade. Não temos conseguido isso. Pelo contrário, as coisas estão muito confusas. Muitos países estão colhendo dos frutos amargos, lógico, dos atos impensados dos seus governantes. Isso é notório. Podemos só apenas citar rapidamente, que não é o propósito, por exemplo, a liberação de determinadas drogas. Fala-se em liberação da maconha no nosso país. Uma pena, uma tristeza. Mas por quê? Só porque não pode? Onde está escrito que não pode? E aí começa aquela pergunta, de energúmenos. Onde está escrito que não pode? Eu prefiro dizer o que pode. Eu prefiro olhar para o que é bom, para o que é saudável, para o que vai fazer o bem. Mas em alguns países a maconha já foi liberada, há um interesse financeiro, Imagina arrecadar impostos do tráfico de maconha, daqui a pouco da cocaína, da heroína e outras coisas mais. Mas vem alguém, cientificamente comprova que ela é infinitamente mais cancerígena do que o cigarro de tabaco. E aí, qual é a ideia? Abafa isso. Isso é um caos. Se a gente divulgar que a maconha é muito mais forte e pode provocar muito mais câncer do que o cigarro, mesmo misturado a muitas substâncias, a gente não pode falar isso. Vamos continuar falando que ela é boa, ela é natural. Me perdoe, irmãos, a expressão, me perdoe um coração incomodado,
Mas nem tudo que é natural é bom. Alguém aqui já comeu estrume de galinha? É natural. A galinha não come conservante, né? A galinha não come miojo. A galinha come coisas naturais e nem tudo que é natural será bom. Calma. Vamos devagar com essas colocações. Mas o que a gente percebe, o que está acontecendo agora? Esses países estão experimentando de uma alienação social, porque uma droga traz a utopia, remove o bom senso, a sã consciência e faz com que muitas pessoas não produzam mais como deveriam. Então eles estão pagando preço. Além disso, como um abismo chama outro abismo, começamos na maconha, na verdade já começamos com o cigarro e com o álcool, estamos partindo para a maconha, mais alguns anos, libera a cocaína, depois libera a heroína, depois o crack. Essa semana eu vi uma cena, né, de uma cocaína Walking Dead, que já chegou no nosso país. Por que tem esse nome? Porque as pessoas usando, é muito diferente do crack, usam essa cocaína, parecem cristais, tem vasto material na internet sobre isso. A pessoa dopada, ela se sente um zumbi e começa a promover ato de canibalismo, morde, arranca a orelha de pessoas, nariz. Tem cenas chocantes na internet, chama-se cocaína Walking Dead. Então, se o nosso país lamentavelmente liberar a maconha, porque é mais fácil liberar do que lutar contra, né? E já foi comprovado que não é liberando que vai acabar o tráfico. Mas eu não estou aqui para discutir a ação política do negócio. Estou falando da questão moral. Lamentável ver que daqui a algum pouco, né, e já acontece isso, os nossos jovens viverão como zumbis. Depois fala-se do aborto. Também já foi liberado em muitos lugares. Há várias questões e discussões sobre isso. Também não é o nosso assunto básico. As restrições, o nosso país já tem determinadas liberações sobre isso, mas as proibições, as restrições não vão impedir o infanticídio. Escreva isso. Pelo contrário, dá uma porta abrindo outra. Agora uma autopromoção. Se você for estuprada, corra lá e arranca esta criança. Mas por trás disso tem uma questão mais séria, porque a palavra estupro, por exemplo, é tratado hoje como um ato grave, né, de uma indecência, já pode ser tratado como estupro. Mas se nós formos falar a questão do estupro, que leve alguém a engravidar, nós teríamos que avaliar o comportamento também da sociedade, de homens e de mulheres. Os homens se comportam como verdadeiros animais, as mulheres se comportam como verdadeiras prostitutas. E aí, vamos encontrar desculpa, é culpa do homem, é culpa da mulher, é culpa da sociedade. Removeu-se muitos valores, isso agora é natural, não deveria ser, pastor. Mas é, irmãos. E quem não se adequa a esta realidade tão liberal é retrógrado. Quem se veste assim, para que isso? É triste, irmãos. Eu gostava da época de ter que usar uniforme na escola. E olha que eu era pobre de Maré de Si, comprar um uniforme era dificílimo. Mas eu gostava da ideia de pessoas uniformizadas, dando a ideia de uma instituição séria. Hoje, lamentavelmente, eu vou à faculdade, eu não sei se estou num prostíbulo, não sei se entrei em outro lugar obscuro, não sei mais onde eu estou. E não se pode falar disso, porque já foi removido todas as restrições. Tudo que a palavra proibir, né? Tudo que se disser proibir, não pode mais. E aí já dizia a música, há anos atrás, é proibido proibir. Então, deu o que deu. E aí, essa ideia do aborto, então, vai realmente abrindo outras brechas, né? A mulher agora, ela tem o direito de, se porventura tiver uma aventura que não foi tão boa, vamos lá no UPA, vamos no SUS e vamos fazer um aborto. Triste isso, infanticídio. Por fim, o assunto que nos traz a esse tema hoje é a questão da homoafetividade. Desde que o mundo é mundo, sempre houve homossexualidade. Sempre houve. Com outros nomes. Isso nunca deveria ser um assunto trazido para uma igreja. Pastor, deveríamos estar ouvindo sobre salvação? Sim.
Mas como eu posso falar de salvação se o mundo implica em nós a ideia de que todos serão salvos independente de como vivam? Pode fazer o que quiser, você já está salvo. Nosso Deus é tão bom que ninguém vai se perder. Há pessoas dizendo que no final dos tempos até o diabo está salvo. Cada um pode pensar o que quiser, queridos, mas o que nós vemos é um assunto que não se esgota e parece que não tem fim. Esse abismo está mais profundo do que todos os outros. Está latente na sociedade a ideia da homossexualidade, da perversão pelo sexo. Está latente. Só se fala disso, só se vive isso, só se experimenta isso. As nossas casas são invadidas pelas novelas, pelos filmes, pelos desenhos animados. Não assista a festa da salsicha. Já fiz promoção. Horrível, irmãos. A ideia de desenho animado é vou sentar com meus filhos para ver um desenho. Aquele ali tem uma taxa de 16 anos. Deveria ser de 99,9 anos. Uma nojeira. Algo deplorável para os nossos dias. As escolas, você tem acompanhado aí, né? As diversas cartilhas, tentativa de tolir isso ou aquilo, não pode, é preconceito, é palavra de religiosos, enfim, as escolas não são mais uma instituição confiável, a menos que seja uma instituição embasada na palavra de Deus. Do contrário, não espere que seus filhos saiam de lá formados, eles sairão de lá deformados. A responsabilidade última neste mundo presente é da igreja, desde que a igreja fale, porque a igreja já removeu também muitos marcos e muitos não falam. Esse tipo de culto não dá ibope. Os museus, que deveria ser um bom passeio, você já viu aí, né? Essa semana foi a semana da evolução gay, patrocinado pelo nosso dinheiro, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Destruíram a arte, trouxeram provocações à igreja cristã, num país cristão, misericórdia. Deveriam fazer isso lá no Afeganistão. Eu acho que o Brasil deveria investir milhões, pegasse esse grupo, colocasse no avião, colocasse lá no meio do Afeganistão e dissesse, pode fazer agora toda a promoção que vocês quiserem. Eu investiria dinheiro nisso, mas não pode. Isso é preconceito. Isso é homofobia. No sentido estrito da palavra, eu sou homofóbico, porque a palavra homofobia traz a ideia de medo, aversão. Não é de violência, não é de agressão. A palavra é usada de forma muito errada. Todo cristão tem que ser homofóbico. Por quê? Porque a homofobia é aversão. Eu não gosto da ideia da homossexualidade para mim, então eu tenho aversão a isso. Sendo assim, eu sou homofóbico. Agora, eu não agredo ninguém. Eu tenho amigos, amizade, entre aspas, né? Pessoas que eu convivo muito bem que são homossexuais. E eu vou respeitá-las devidamente e eu não vou ficar no pé delas dizendo, sai disso, você vai para o inferno. Não! Se me derem chance, se desejarem me ouvir, falarei, mas do contrário, não falarei nada, porque há o direito, e eles têm o direito de ser o que quiserem ser, só não podem tirar o meu direito de não ser, não podem roubar o meu direito de ser o que sou desde que nasci. Percebe isso? Por isso a igreja tem que falar. Os livros, as tradições, enfim, está tudo muito contaminado, a ponto de, aí chega a nossa questão, de confundir até aqueles que jamais deveriam ficar confundidos. Por que Deus coloca isso no meu coração? Porque eu converso com pessoas que são, no sentido pleno da palavra, crentes, cristãos, de boas igrejas, de boas famílias, que se não se adequam à homossexualidade, à homoafetividade, como eles gostam, estão em cima do muro. Mas pastor, já me perguntaram, pastor, por que o senhor fala tanto de... Tem que falar por quê, irmão? Você está ficando constrangido? Mas eu perguntei, você tem alguma familiaridade com o negócio? Eu vou direto ao ponto, com todo respeito. Irmão, a palavra de Deus nos ensina a falar contra todo tipo de pecado. Eu posso falar de mentira. Se a evidência do nosso mundo for mentira, eu vou falar de mentira. Nesse momento, a evidência está baseada em drogas, em homossexualismo, que no sentido limpo, claro da palavra, é transgressão para Deus. Então eu preciso falar, queridos.
E aí, para eu não ficar falando isso sempre, a gente promoveu esse culto só para falar disso. Lembrando que o caminhão está descendo a ladeira, removendo os marcos, lemos aqui os fundamentos que poderá fazer o justo. Se os fundamentos da nossa sociedade forem realmente removidos, não tem mais o que fazer. Não tem mais. Então, enquanto não for totalmente removido, a casa está para cair, mas a gente vai dar uma melhorada nisso. Nós vamos trazer fundamentos bíblicos de reafirmação heterossexual. Eu trouxe alguns vídeos assim, bem relâmpago, com algumas ideologias. O primeiro mostra aí a mídia suja, corrupta, e não estou falando de uma rede de TV, estou falando de uma mídia inteira, mas poderia falar dessa rede de TV chamada Rede Globo, poderia falar dela, mas tantas outras disfarçadas de TV de crente, está tudo contaminado, irmãos. A verdade é essa. Não adianta. Eu vou assistir TV Escola, contaminado. Talvez a TV Senado, por enquanto. Daqui a pouco ela também vai se contaminar. Já está, né? Porque você só vê de corrupção. Vamos ver esse vídeo bem rapidinho, é bem curtinho. Olha, era uma moleque, eu não gostava de brincar de boneca, eu brincava de carrinho, jogava futebol, aliás, uma bela lateral direita. De olho do Unga. Não, comigo eu também, nunca tive essa diferenciação de gênero em casa, e eu tô aqui agora com a família na atividade. Ricardo e Tatiana, muito obrigada, que são os pais dessa fofura que é o Léo, de 1 ano e 5 meses, que já tomou conta aqui do espaço, do microfone, de tudo, e que é o feliz dono da Manu. Essa é a Manu, Léo? Manu. É a Manu? Manu. Mas vem cá, eu quero saber de vocês o seguinte. Quando é que vocês perceberam que o Léo curtia brincar de boneca? Quando ele nasceu, quando a minha mulher foi voltar da licença maternidade, eu fiquei 1 ano cuidando dele, indo à pracinha, brincando. E um dia especificamente ele quis a boneca de uma menina e a menina encrencou e não quis dar a boneca para ele brincar. E aí eu pus na minha cabeça, comentei com a Tati, falei, eu acho que ele precisa ter uma boneca, ele tá afim de ter uma boneca. E a gente foi numa loja, ela viu a boneca e falou, tem a boneca aqui, vamos comprar, é agora. E a gente comprou e no mesmo dia ele já pegou e encheu. Pois é, como é que foi a reação dele cuidou. quando recebeu a bonequinha? Ele adorou. Ele encheu a boneca de beijo. No mesmo dia a gente fez um videozinho, que até não é esse, é o outro. Então a gente fez um vídeo dele brincando com ela, dando mamadeira. Ele ficou radiante quando ele conseguiu dar a mamadeira para ela. Então, de cara, ele já ficou apaixonado por ela. O Léo, ele não tem só boneca, né? Na verdade, a gente nunca fez nenhuma distinção de brinquedos. Então, uma das coisas que ele mais gosta é o conjuntinho de vassoura e rodo que a gente comprou na feira por R$9. Isso é um clássico, né? Esse aí é um clássico paixão, brinquedo. assim. E a gente vai muito à pracinha e eu percebo que as crianças, os meninos, estão interessados nisso, assim. Então eles pegam, eles brigam entre eles quem vai ficar com a vassoura. Então, Léo já tá aprendendo desde cedo, né? E o importante eu aqui... pego a vassoura em casa pra varrer, ele vai lá e varre junto comigo, assim, é bem legal. E, na verdade, o Léo teve muita sorte, porque nasceu, vocês são pais dele, né? E vocês têm essa informação. Você é pedagogo. Sim, não é isso? pedagogo, então você tem essa na informação. educação infantil também. Então você entende, né, o porquê da vontade dele de brincar com determinado brinquedo, sim, independente do gênero. E você acabou de dizer também, inclusive, que no começo, no primeiro ano, você cuidava dele. Então também é um reflexo, né? Ele percebia os seus cuidados com ele. De manhã com ele, né? Depois vou trabalhar e à noite a Tati põe ele para dormir e tudo mais. Então a gente divide bastante, né? Então ele tem esse modelo em casa, do pai que cuida, da mãe que cuida, né? Pronto, já tá brincando de fazer televisão. Ele já tá fazendo, E né? eu acho, Lígia, queria colocar a Lígia na roda, e eu acho que esses meninos que brincam de boneca, eu acho que, posso estar errada, mas eu acho que vão ser homens mais carinhosos, bons pais, talvez. Tá super certa, Ana, afetividade, e você sabe que é muito comum nós percebermos adolescentes falando bem isso que você colocou, que muitas vezes você questiona, por que você, ao invés de bater no seu colega, você não foi conversar? O que eles respondem? Eu finjo
ensinado a nunca colocar emoção pra fora, só segura, o menino não chora, tem que ser durão. E como que ele faz? Ele se torna agressivo. Então isso que você falou é perfeito. Um garoto que tem uma condição de expressar a afetividade dele, que tem uma família equilibrada como ele está inserido, né? Não só como pai, como futuro parceiro, como um grande profissional. Quantas profissões exigem isso? Um bom médico, antes de mais nada, além da formação, ele tem que ter uma certa afetividade para cuidar do seu paciente. Então, realmente, a condição relacional dele vai ser bem superior. Percebeu que a apresentadora disse uma família perfeita, né? A nossa não é perfeita. A nossa visão, aquilo que fomos ensinados pelos nossos pais, de que meninos deveriam brincar de... o garoto talvez seja um bom varredor quando crescer, não tem dúvida. Um empurrador de carrinho de compras, sem problema. Mas os valores estão totalmente distorcidos. E é uma mídia que influencia. Então eu não vou trazer a minha refutação, tem uma refutação científica, pode colocar esse outro vídeo. Com a palavra, Carla Dorgan, da AMD, com prazo regimental de 3 minutos. Meu nome é Carla Dorgan, sou médica, eu venho falar de gênero, mas eu não renuncio, respeitosamente peço a palavra, porque não sinto que minha fala foi contemplada nas falas anteriores. O que eu venho falar é de outra qualidade. Eu venho falar de ciência, não venho falar de percepções sociais. Eu venho falar dos estudos de gênero. Venho em nome de uma associação de médicos que estuda questões de diversidade, entre elas a dos gêneros. Frente ao que temos encontrado, nos vimos obrigados a vir aqui e pedir a retirada de todas as referências à identidade de gênero na base. Explico, mas quero antes de tudo deixar bem claro que não venho aqui falar contra pessoas, mas contra ideias, e a estas não contraponho minhas próprias ideias, mas sim fatos científicos. O que encontramos, repassando pesquisas após pesquisas, é que não há base científica nenhuma que sustente as hipóteses dos ideólogos de gênero. Trago como contribuição esse texto, redigido por nós, de diferentes especialidades médicas, no esforço de reunir as diversas linhas de estudo que vêm esclarecendo muitos enganos da, sim, ideologia de gênero. Vou comentar aqui, a título de exemplo, apenas uma dessas várias linhas de estudo. E escolho essa porque ela desmonta logo um importante fundamento da ideologia, a ideia de que as crianças ao nascerem são indiferentes em relação ao gênero, de que gênero é uma construção sociocultural imposta. A ciência prova justamente o oposto a alegações dessa natureza. Vários estudos com primatas evidenciam a preponderante tendência de machos a se comportarem como machos e escolherem brinquedos tidos por tipicamente masculinos e as fêmeas os tipicamente femininos. Não há cultura aqui. Portanto, isso aí não depende de fator cultural. Também o fator social não é nada determinante como pretende a ideologia. Pesquisadores fizeram intervenções diversas, tanto nos fatores biológicos como nos sociais nesses estudos, mostrando com clareza a força que a biologia exerce aqui. Quando passamos para meninos e meninas, nisto, a ciência também já tem uma forma completamente resolvida, e os dados são muitos. Portanto, em gênero, a influência social, se existe, não é crucial. E se atua, é dentro dos limites que o próprio corpo já traz em si. Então, repito, não há base científica nenhuma que sustente ideologia de gênero. E sendo assim, não há nada que justifique aplicá-la nacionalmente em toda a rede pública e privada de ensino. Não façam de nossa educação o experimento que falta à ideologia de gênero. Nossas escolas não são laboratórios. Nossas crianças não são cobaias. Obrigada. Obrigado. Então, é uma resposta científica a uma suposta ideologia de gênero. Então, não preciso comentar mais nada, porque a nossa intenção é trazer uma refutação teológica bíblica, mas a ciência tem participação e diz não existe. Estão fazendo as nossas crianças cobaias como um experimento para o mundo, segundo eles, será um mundo melhor, um mundo de diversidade, um mundo de respeito, porque até então o mundo não presta. Mas o mundo chegou onde chegou por essa firmeza nos fundamentos da família. Então, se querem remover isso, alguma coisa vai acontecer. Tem também aí um vídeo na visão dos pervertidos, né? Eu preciso dar o direito de defesa àqueles que defendem essa
identidade ideológica estranha. Pode colocar, por favor. Estou aqui na companhia do deputado João Willis. Deputado João Willis, diga-me lá, como é que a gente cura os gays? Com a Bíblia ou com o livro de medicina? É o Jung, é o Freud? Quem é que cura? É Jesus? Latuf, a homossexualidade não pode ser curada nem com a Bíblia, quer dizer, muito menos com a Bíblia, nem com o livro de medicina, porque a homossexualidade não é uma doença. E a gente só pode propor cura a doenças, ou seja, você só pode propor cura àquilo que você pode restabelecer o estado anterior, né? Uma pessoa com gripe, você propõe uma cura porque você pode restabelecer o estado anterior ao ataque do vírus da gripe, né? A cura, ela existe nesse sentido. E a cura médica existe nesse sentido. Isso não pode ser oferecido para a homossexualidade, porque a homossexualidade não é causada por um agente, não é uma doença, e só seria uma doença se ela fosse causada por um agente, uma bactéria, um fungo, um vírus, né? Uma doença nesse sentido, uma doença orgânica. Ela não é uma doença psíquica também, né? Não é uma doença da alma. Até durante um certo tempo ela foi considerada uma doença da alma, uma doença psíquica, e a psiquiatria tratou a homossexualidade como doença. Mas a psiquiatria reviu os seus pressupostos, né? Claro que não foi uma concessão da psiquiatria, foi também um enfrentamento dos homossexuais que apresentaram contradiscursos, que fizeram um enfrentamento cultural e político para deixar claro que eles não eram pessoas em sofrimento psíquico, né? Não eram pessoas doentes. Então a psiquiatria reviu seus pressupostos e retirou a homossexualidade do código das doenças da alma, né, das doenças psíquicas. O mesmo fez a Organização Mundial de Saúde, ou seja, a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doença, não é mais considerada uma doença psíquica. Então, nós já vamos aí quase 2 décadas, mais de 2 décadas que isso aconteceu, que a homossexualidade foi retirada dos códigos de doenças. Então, se já há tanto tempo a homossexualidade não é considerada doença, não se pode propor cura para a homossexualidade. O que está acontecendo no Brasil hoje é que muitos psicólogos cristãos, ou seja, na verdade cristãos que tiveram formação em psicologia, formação precária, porque alguém que sai de uma formação em psicologia acreditando que pode oferecer cura para a homossexualidade, essa pessoa tem uma formação bastante precária, porque essa pessoa sequer tem acesso à informação histórica de que a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doenças. Mas a verdade é que existem psicólogos com formações precárias, na verdade cristãos com formação precária em psicologia, que têm oferecido clandestinamente a cura para a homossexualidade. Por que eu digo clandestinamente? Porque hoje o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe psicólogos de oferecerem terapêuticas, né, terapias ou cura para a homossexualidade. Então, os psicólogos cristãos que oferecem essa terapêutica e essa cura estão agindo no vácuo da legalidade. Tanto eles sabem que estão agindo no vácuo da legalidade, que eles estão organizados para derrubar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia através de um PDC, um projeto de lei da Câmara, é um projeto de decreto legislativo. Ele chama PDL, chama PDC também, sabe? Há um PDC que propõe derrubar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe psicólogos de oferecerem terapêutica e cura para a homossexualidade, porque a homossexualidade não é doença, não é transtorno psíquico, portanto, não se pode oferecer cura nem terapêutica. Mas tem umas igrejas aí que você entra gay e sai hétero, né? Isso é charlatanismo, né? Na verdade, isso não é terapêutica, isso é charlatanismo. É charlatanismo, né? Eu dou o direito dele de expor a sua ideia. Você percebeu que ele disse que os psiquiatras não chegaram a um consenso. Houve uma pressão do GLBT mundial e aí eles tiveram que ceder, meio que vamos liberar. Enfim, eu também acho que a homossexualidade não é uma doença. Se fosse, eu investiria tudo que eu tenho para encontrar a cura através de uma injeção. Mas não é tão simples assim. Eu acredito no ambiente comportamental desvirtuado, desviado e afastado de Deus. Isso eu acredito. Então, ele acredita que é charlatanismo. Para ele não existe ex-gay. E aí há vários testemunhos de pessoas
que tiveram uma vida pregressa e que foram curadas pela Bíblia. E ele diz que não há cura pela Bíblia. Me preocupa também a questão da igreja, daqueles que deveriam influenciar através da Bíblia, e por se encontrarem hoje fora do contexto espiritual da Bíblia, porque a Bíblia é um livro, mas é um livro vivo que fala conosco, essas pessoas entram no mundo do achismo e aí começam a trazer, né, palavras que não representam a própria igreja que ele confessa a sua fé. Tem aí esta palavra desse sacerdote católico que não representa a igreja. A igreja não pensa como ele. Ele pensa assim. A minha preocupação é, diante de uma comunidade, ele trazer o parecer achismo dele e influenciar pessoas numa ideia que não tem nada a ver com a fé que ele professa. Vamos colocar aí. O evangelho é porta estreita? Sim. É um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez seria momento de, assim como fomos capazes de dar um salto na sabedoria do evangelho, vencer a escravidão, não está na hora da gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé. Na perspectiva da fé. Quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Eu não quero esse dom. Eu recuso esse dom. Repito, ele não representa a igreja que ele confessa. Lamentavelmente, ele faz uso da palavra, assim como eu tenho essa liberdade, ele também tem, mas ele não se posiciona como a igreja se posiciona. A igreja, na verdade, nem tem uma palavra definida, mas nesse momento ela não diz que é dom. Então, a ideia do respeito, e perceba que a defesa sempre é voltada para quê? A Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde não regulamenta a minha vida com Deus. Ela regulamenta o que diz respeito a doenças, patologias, não a minha vida com Deus. Ok? Então, nós vemos aqui várias defesas a favor e tem a defesa também de alguns protestantes. Estou falando de pessoas, olha aí, sérias, que influenciam jovens e adultos, que se dizem mais santos do que o ativista gay, mais santos do que o padre, mais santos do que fulano, ciclano. Eles se dizem assim, mas também estão em cima do muro. Não tem uma palavra de uma ideologia teológica, não tem. Não estão defendendo a visão de Deus, e sim a própria visão. Como que eles acham? Coloca pra gente, também é curtinho. Fala galera, Dizascope, Douglas por aqui para mais um Dizascope Entrevista, e hoje eu tenho a honra de poder conversar com a Andréa Vargas, missionária que lidera Avalanche. Como é que vocês chamam Avalanche? É uma missão? Uma missão. Uma missão, Missão Avalanche lá em Vitória.
E hoje eu queria falar com ela sobre um assunto que mandam bastante perguntas pra gente. A gente nunca abordou aqui no canal, que é sobre homossexualidade. Certo. E assim, eu queria falar sobre dois públicos que mandam mensagem pra gente. O primeiro público que manda mensagem pra gente, Andréia, é aquela pessoa que está sofrendo com essa crise de identidade, às vezes não falou com ninguém, às vezes nunca teve uma experiência, mas sofre com isso dentro dela. Alguns já tiveram uma experiência ou até já conversaram com alguém, mas ainda sofrem com isso. O que você diria para essa galera? E são cristãos? Sim, na sua maioria são cristãos. Né? Tá, então assim, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente sempre fazer um registro aqui. Eu sempre que vou falar sobre esse assunto, eu gosto de mencionar dois aspectos. Eu acho que as palavras são temor e tremor, como a gente lê na Bíblia. Por causa de dois públicos. Né? Primeiro, o público cristão, que eu faço parte. Né? Eu sou uma pessoa cristã, eu faço parte da igreja cristã no Brasil e eu tenho muito amor e respeito por ela. Mas também tem um outro público, que é a comunidade gay. Que eu também tenho muito amor e respeito. Sim. Então eu acho que falar de homossexualidade é falar de um assunto que precisa ter temor, amor, respeito. Sim. Porque nós estamos falando de um assunto que nem todo mundo vai concordar e nem tem que concordar. Então a gente tem que fazer essas observações para que a gente não possa passar uma impressão e passar uma mensagem equivocada e até suscitar expectativas que não são nem bíblicas. Né? E até fomentar uma discórdia e fazer apologia a uma coisa ou outra. A proposta eu acho que não é essa. Não. A proposta, né, como você disse, existem cristãos, até onde eu entendi, você me corrija se eu estiver errada, existem cristãos que te procuram querendo uma palavra, uma direção, né, talvez um conselho, porque tem tido o contato com a homossexualidade de uma certa forma, pelo menos na sua identidade, ainda que não tenha prática, e tem sofrido com isso. Exato. É isso? E querem ajuda, né? E querem ajuda. Então aí a gente tem que avaliar algumas coisas. Por ser cristão, eu acredito que a gente tem que pensar o seguinte: por que a pessoa não quer viver a vida gay? Eu sei que a igreja tem uma enorme dificuldade de fazer essa pergunta, porque ela tem medo de perder as pessoas. Então, a gente precisa fazer essa pergunta difícil e deixar as pessoas serem livres nessa escolha. E eu entendo que Jesus fez muito isso. Jesus chegava para as pessoas e parecia que era óbvio, né, o que as pessoas precisavam. Mas Jesus não tratava como sendo óbvio. E ele chegava e perguntava: o que você quer que eu te faça? Então, assim, a pessoa precisava se ouvir. A pessoa precisava bancar aquela fala dela. Então eu acho que a gente tem que fazer isso, perguntar para a pessoa, exatamente, e não infantilizar, porque a gente deduz, a gente presume o que as pessoas querem, né? Mas na verdade, talvez elas não queiram aquilo, talvez elas acham que elas querem, talvez elas queiram querer aquilo, mas talvez ainda não seja a realidade delas, e a gente precisa fazer essa pergunta. Então, um posicionamento bem em cima do muro, né? Infantilizar. Não pode fazer apologia. Tem que deixar livre. Se você quiser Jesus, bem. Se não quiser, bem. Então, lógico, a gente vai respeitar toda a humanidade. Quem quiser Jesus, Jesus está disponível. A questão é que ela tem, ou ele e o programa tem a oportunidade de reafirmar o compromisso bíblico. Você tem o direito de continuar sendo o que você é, mas já que você buscou ajuda, olha aí, irmãos. Já que você ligou para o programa, escreveu para o programa pedindo ajuda, a ajuda está na Bíblia. Vamos ver aqui o que diz Deus. Olha aí. Isso não é oferecido. O que é oferecido não sei, tem que avaliar. Você não pode deixar de ser gay só porque seu pai briga com você. Não é por isso. Seu pai também está por fora. Essa ideia de ficar em cima do muro não é o papel da igreja. O papel da igreja não é proibir, não é espancar, não é ir contra. O papel da igreja é orientar pela palavra de Deus. Mas como eu vou orientar pela palavra de Deus se o crente não lê a Bíblia? Oséias já dizia que o povo está sendo destruído e consumido porque lhe falta o conhecimento, o entendimento da palavra. Então a ideia é justamente a gente reafirmar isso. A igreja não pode confundir. Ela precisa esclarecer alguns assuntos muito sérios. De novo, vou colocar lá aquele padre para a gente encerrar os vídeos e lermos aqui o texto bíblico. Papa Francisco, no documento Amores Letícia, falando sobre o amor na família, ele dedica o capítulo 8º para aquelas situações que ele chama de
situações irregulares, falando sobretudo de segunda união. E ele propõe 3 passos. Eu me pergunto se aqueles 3 passos que o Papa Francisco propõe para acompanhar os irmãos em situações irregulares na vida 2, também nós não teríamos que dar em relação aos nossos irmãos homoafetivos. Acompanhar, discernir e integrar. Acompanhar, discernir e integrar. Não seria esta a sabedoria salomônica que deveríamos aprender de Jesus? Não é essa a misericórdia que é parte da nossa herança com Deus, como nos fala o Salmo? Não somos todos, independente da nossa orientação, imagem de Cristo? Cristo, quando olha para a gente, Ele não olha para os nossos órgãos genitais, olha para o nosso coração. E quando Ele nos chama pelo coração e nós vamos com tudo, inclusive com as nossas orientações. E somos todos imagem do Senhor. Então, esse documento pontifício, Amoris Laetitia, faz uma regulamentação sobre a vida do casal. Parece que há uma abertura sobre aqueles que estão no segundo relacionamento, né? Você sabe que a Igreja Católica não aceita o segundo casamento, mas está havendo uma abertura, assim como os evangélicos já aceitam, está havendo um diálogo de amor, né? Para aceitar lá na Igreja. Então ele está trazendo uma relação, um documento sobre uma relação heterossexual para regulamentar a vida homossexual. É isso que ele disse. Não dá, é receber, não tem a palavra transformar, é integrar que ele diz. Mas como integrar um público homossexual numa comunidade heterossexual? Para regulamentar a vida homossexual, é isso que ele disse. Não dá, é receber, não tem a palavra transformar, é integrar que ele diz. Mas como integrar um público homossexual numa comunidade heterossexual? Eu não tenho dificuldade de receber aqui nesta igreja pessoas homossexuais, mas aqui há regulamentos internos, comportamentos cristãos heterossexuais, que ele vai entrar, vai ouvir a palavra, vai adorar a Deus do jeito dele e pode ir embora. Nós vamos receber essas pessoas, mas elas não vão poder trazer as suas ideologias, que vai contra as ideologias heterossexuais da igreja. Então, isso não combina. Eu não posso ficar em cima do muro. Pastor, o senhor me batiza do jeito que eu sou? Não posso. Tem que haver arrependimento de pecados. Você se arrepende de viver essa vida? Sim. Aí então eu te batizo. E batizo pedindo a você que se esforce para manter o padrão cristão de vida. Ah não, mas eu quero continuar ser homossexual. Você não precisa de batismo. Você deve continuar vivendo a sua vida do jeito que você bem entende. É o respeito da igreja aos direitos dos demais. E aí ele diz que é imagem e semelhança, né? Bota essa imagem aí. Já pensou? Será que ele vê Deus assim? Eu acho que ele vê Deus assim, metade homem e metade mulher, porque imagem e semelhança para ele, a homossexualidade permite. É chocante isso, né? Mas isso é... Esses dias eu vi no próximo culto do mês que vem, a gente não vai ter tantos vídeos, vamos ter apenas um slide, falando sobre as diversas formas de sexualidade. E agora eu recebi, depois eu vou mostrar para os irmãos, aquele que se diz neutro, híbrido. Ele não tem sexo. Nasceu mulher, mas sentiu o desejo de ser homem. Então ele sai na rua daqui para baixo, tem corpo de mulher, veste roupa de mulher, daqui para cima ele tomou hormônios para encher de barba. Então daqui para cima ele é homem, daqui para baixo ele é mulher. Depois você vai ver isso no próximo culto, no outro mês. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz aí sobre o relato da criação na aparência do homem. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos parar só até aí, porque você já conhece o texto. O que diz o texto? A imagem do homem, e aqui não se refere ao sexo. Fala da humanidade, a imagem de Deus como a humanidade. Eu não vou olhar para Deus e vou identificar o sexo.
A visão masculina de Deus é porque o judaísmo vai trazer esse entendimento, desde lá de trás, e Jesus reafirma isso. Como Jesus chama Deus? Pai. Então já aponta por uma identidade, ok? De uma identificação masculina. Mas a imagem que Deus se auto-anuncia não tem nada a ver com a ideia do sexo. Sim, Ele é pai, Ele cuida, daí o apelo da ideia de ter que ter uma mãe. E aí força-se a barra para criar essa ideologia. Mas não é objeto aqui do nosso estudo. O que na verdade está acontecendo? Por que o inimigo fica tão irritado com a humanidade? Porque Deus dizendo que nós somos imagem e semelhança dEle, como Ele não está olhando mais para Deus, como Ele não é uma criatura, feita por Deus e não compartilha mais da presença de Deus, foi lançado da presença do Senhor. Ele olha para a humanidade e o que Ele vê na humanidade? Deus. Então a ideia do inimigo na concepção espiritual é fazer o que com a humanidade? Desfigurar a humanidade. A imagem de Deus é saber que o homem pode ser imagem de Deus, a mulher pode ser imagem de Deus, na natureza que Deus deu a eles. Mas quando eu misturo isso, quando eu desfiguro isso, quando eu faço uma nova configuração, eu afasto a imagem de Deus. Então o que o inimigo precisa fazer e deseja fazer é transfigurar a imagem do homem. O homem deixa de ser homem, parece com mulher, a mulher pode parecer com homem e pode misturar tudo. E essa misturada não tem fim, queridos. Há um ódio latente no coração do diabo. E aí ele vai promover isso usando quem? O próprio homem. Porque ele não pode tocar na vida do homem sem que Deus permita. Não é isso que acontece com o Jó? Você não precisa ter medo do diabo, não. Ele só consegue tocar em você se Deus permitir. Ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai incutir no coração do próprio homem a ideia de que tudo pode. De que eu não sou imagem de Deus coisa nenhuma. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Então, se a gente puxar uma pontinha do assunto para uma desfiguração humana, qual é o incentivo e o apelo da sociedade hoje? O corpo é teu e você faz o que quiser ter. Se você quiser fazer uma tatuagem, faça. Não tem tanta consequência assim, já está na moda. Se quiser colocar um piercing, coloca. Se quiser colocar 1000 piercings, coloca. Se quiser colocar um implante, você já viu um implante de ossos na testa? Irmãos, chifres implantados, línguas repartidas para parecer língua de dragão, de cobra, orelhas pontiagudas para parecer o Conde Drácula. Não tem limites, irmãos. É um abismo chamando outro abismo. A ideia da mudança do sexo, e lamentavelmente já vai chegando na idade dos 12 anos a decisão, e já tem aí matéria falando do garoto que chegou aos 12 anos, e está arrependido porque os seus pais permitiram que de menino se transformasse em menina. Fizeram a operação para mudar o sexo do garoto. Mas aos 12 anos ele já está dizendo que ele não quer ser menino. Ele é menino, mas e agora? Ele tem um órgão sexual feminino nele. Depois a gente pode trazer essa matéria. E agora os pais têm que tentar trabalhar isso. Vamos tentar reverter. Tira, coloca, tira. Brinca-se com o ser humano, desfigura isso. Queridos, esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Não dá para ser assim. A ideia do inimigo é confundir aí, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nitidamente estamos falando de uma distinção que chamamos hoje de gênero. Distinção, mas a Bíblia não trata como gênero nesse sentido. Mas é claro, uma distinção do sexo masculino e do sexo feminino. E isso é a vontade de Deus. Há um propósito para todas as coisas. Não é só a ideia de ter que ser mulher para poder procriar. Isso também está aqui incutido aqui, Mas o que na verdade faz menção é que Deus quis que fosse assim. Deus quis que você nascesse homem ou mulher. Foi Deus que escolheu. Não foi o acaso, não foi o aborto da natureza. Olha novamente no segundo relato da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 23. Olha como Adão identifica a mulher.
E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É uma expressão linda, né? Do homem com autoridade. Lembra que no primeiro relato da criação, Deus deu autonomia para ele cuidar, dar nome aos animais e cuidar da natureza. Então a mulher faz parte da natureza da criação de Deus, ele recebe isso, ele identifica a diferença e diz: você vai se chamar varoa. Ele poderia ter dito na ideologia de gênero: você vai se chamar o que você quiser. Quando você, escolher, você quer ser varão ou varoa? Aí ela diria: não sei, estou indeciso, então eu vou te orientar. Eles querem dizer que foi assim. Não foi assim. Ela nasceu varoa, ele nasceu varão, ela se chamou varoa porque foi tomada do varão. Isso, queridos, essa utopia barata, esse ambiente de mentira, vai tirar todo o contexto da criação de Deus. E é isso que está acontecendo no nosso meio. Nós temos um tempo que é contra nós, e era necessário que eu trouxesse esse entendimento bíblico, primeiro, da criação. Eu não vou conseguir finalizar todo o estudo hoje, nós teríamos aqui mais uns 6 ou 7 textos, mas nós estamos preocupados com o horário. Eu queria que você aguçasse no teu coração o desejo de, no próximo mês, já tem aqui isso pronto, nós vamos trazer um PowerPoint, nós vamos falar um pouquinho sobre como esta sociedade GLBT vê a sexualidade do mundo de hoje. São mais de 21 estilos de vida sexual. Não pense você que está se resumindo em homem, mulher ou indefinidos. Homem, mulher e homossexual. Não é isso. Estamos falando em 21 estilos que envolve, daí você viu lá a relação com o museu e o que eles chamam de arte. Envolve relação sexual com animais, filhos com pais e mães, com avós, porque é a ideia da aproximação pela idade avançada, e por aí vai. O número do sexo, são tantas coisas. Eles catalogaram tanto para dizer que a escolha é sua. Se você quiser ser híbrido, homossexual, até se você quiser ser esse tal de heterossexual, você pode ser, se quiser. Mas você está fora do contexto, porque você não precisa ser mais isso. Queridos, é apenas um pequeno esclarecimento. Eu queria que você atentasse para um detalhe muito importante. Eu não vou tratar da homossexualidade como uma doença, porque eu não sou tarimbado para isso. Eu não vou chamar de doença, porque não há uma bactéria que faça com que as pessoas adoeçam e acordem homossexuais. Mas eu vou chamar de doença por uma questão muito simples. Há doenças que são psicossomáticas. Elas entram em nós e nos fazem adoecer. Isso é mundo real. Eu não sei quantas mulheres aqui já ouviram falar, como chama a gravidez psicológica. Eu vou tentar trazer no próximo mês fotos de Vera grávida de ninguém. Uma barriga desse tamanho, foi parar no hospital, estávamos esperando o bebê e não tinha bebê algum. Havia um desejo muito grande dela ter um bebê. E aí, tudo foi tratado como uma gestação. Até que no momento, estou sentindo mal e vamos lá, e quando olhou, mas não tem nada. Isso é real, queridos. Isso é real. Quando você abre o seu coração e a sua mente para determinados pensamentos e tomadas de decisões, você pode estar atraindo e chamando à existência aquilo que nunca existiu para o teu próprio querer. E é isso que está acontecendo. Eu entendo que há o direito reservado de quem quiser fazer o que quiser da sua vida. Mas, pelo amor de Deus, não diga que nós estamos fora de um contexto social, porque a sociedade começou hétero. E se removermos isso, esses marcos, não haverá mais sociedade.
O que vai ter, pastor? Não sei. Um banco de sêmen, um bebê de proveta, ou os bebês nunca mais serão de uma relação de amor entre pai e mãe, esposo e esposa, mas vai ser algo programado para que o homem se divirta com aquilo que deveria ser para a glória de Deus.